Dia. Olá, 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 meus amados, amores, amoras. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui hoje com mais uma live com a minha querida Chayane Tesman, nossa convidada aqui de todos os meses, chegando aqui para essa transmissão na energia dos dragões, né? E trazendo toda a sua força, trazendo a sua magia, a sua amorosidade, a sua atenção, seu carinho para todos nós. Seja muito bem-vinda, Chay. E antes de te dar a palavra para você dar um oi, deixa eu dar as boas-vindas também a todo mundo que está chegando aqui para assistir a gente no YouTube, né? Então sejam todos muito bem-vindos. Você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir em algum momento essa gravação. Eu sou Ana Madiarinha, guardiã aqui do canal Ser Mais Você, e é com muita alegria que eu recebo todos vocês e minha amiga Chayane Tesma aqui hoje. Bem-vinda, amiga, mais uma vez, mais um mês aqui dos nossos encontros, né? Mais um mês, fechando aí mais de um ano e meio já, né, Ana? Todos os meses aqui. Uma boa noite a todos, boa noite, Ana. Obrigada, minha amiga, mais uma vez por esse espaço, por ser guardiã desse canal, dessa plataforma multidimensional, na verdade, que é o Ser Mais Você, que traz tanta gente bacana, tantas pessoas ligadas a esse caminho evolutivo, de ascensão, despertar da consciência, que trazem tantos conteúdos, insights, códigos todos os meses aqui. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Quem está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Quem já nos conhece, quem nos acompanha aqui mensalmente, obrigado por estarem aqui. E hoje temos um assunto muito interessante, né, Ana? Que chegou assim mais uma vez aos 45 do segundo tempo. Porque quem nos A gente acompanha A gente já está acostumando, né, com esse movimento de assim, no final, na reta final, aparece o tema, a galera se apresenta para o que vai falar, e ai de nós para correr para botar as coisas em dia. e tem sido assim, né? Quem nos acompanha há mais tempo já sabe que todo mês as coisas acontecem mais ou menos assim. As informações, os pacotes, né, os downloads, eles chegam normalmente em bloco e muito em cima da data. Só que esse mês estava muito curioso, porque não tinha nem assim uma ideia do que seria, qual linha seria o tema. E hoje pela manhã eu estava atendendo uma queridona e o tema veio junto com o tema do atendimento dela. Então, ela, na verdade, foi esse personagem, né, essa pessoa que trouxe esse pacote aqui para a gente. Foi um portal, né? Ela foi um portal para esse nosso movimento aqui de hoje. Exatamente. E então, trazendo um pouco, né, o que seria esse tema que a gente vai abordar hoje, que eu fiz ali a chamada nos stories mais cedo, a respeito da restauração da autonomia energética. O que seria restaurar a autonomia energética? Eu ia falar anatomia, porque não deixa de fazer uma coisa tá ligada com a outra, né? Mas o Uhum. que seria essa autonomia? Eu vou trazer um pouco das informações, né, do que foi que a gente trabalhou hoje, para a gente entrar nesse assunto, para entender o contexto, né, de onde que surgiu esse tema. Há alguns anos atrás, eu passei por uma experiência onde eu era muito conectada a uma egrégora. Na verdade, foi uma egrégora que foi ponte para eu fazer a minha transição de carreira, sair da área da saúde e vir para a área das práticas integrativas, né, para essa área energética. E na época, eu lembro que como eu era muito, acho que a gente pode dizer assim, crua, né, em relação às coisas. Eu tinha aquela ideia que é uma ideia que não é real, de que quando a gente entra em contato com as pessoas que trabalham com espiritualidade, a gente só vai encontrar pessoas de bom coração, a gente só vai encontrar pessoas com boas intenções. E, assim como todas as áreas, existe todo tipo de pessoa, né? E Uhum. existem todos os tipos de intenções. Existem intenções positivas e intenções não tão positivas assim. Afinal, a gente está num mundo dual. E na época, eu entrei de cabeça junto com essa egrégora.
fui Já muito fiz muitas ingênua. dessas coisas também, amiga. Eu acho que quem já fez isso aí, que atire a primeira pedra. Só quem fez. Quem quiser ir compartilhando com a gente as histórias aí, a gente gosta muito da participação de vocês. Sim. Então, eu acabei entrando muito de cabeça e eu entreguei o meu poder pessoal, tá? Eu entreguei muito do meu poder pessoal para essa egrégora, para certas ferramentas que na época eu trabalhava. E eu percebi que em determinado momento aquilo já não fazia mais sentido para mim. E o que eu atribuía para a ferramenta, na verdade, era algo que era meu. O que os meus clientes relatavam, né, as sensações, as mudanças, eu não atribuía isso a mim, porque eu não tinha, na época, uma, uma autoestima para nesse sentido, sabe? Uma autoconfiança, uma autoestima. Eu ainda me achava muito nova em tudo. Então, sempre que chegava alguém que teoricamente sabia muito mais, eu tinha vivenciado mais coisas, aquela pessoa, eu colocava aquela pessoa em um lugar maior do que eu, né? Como se aquela pessoa soubesse aquele lugar do guru, né? Que todos nós Pedestal, né? um pedestal, né? E aí, quando eu me dei conta do que estava acontecendo, quando eu resolvi, eu disse, não, chega, eu vou me desconectar dessa egrégora e eu vou seguir o meu caminho. Porque na época eu tinha canalizado ferramentas já também, e eu estava começando a querer dar os passos com as minhas próprias pernas. Porém, eu ainda estava muito conectada com a egrégora. E eles tinham muito acesso energeticamente a mim ainda, né? Então, eu levei um tempo fazendo desconexões, quebrando pactos, acordos, votos e tudo aquilo que a gente faz quando a gente se une, né? Seja essa união pode ser às vezes num matrimônio, pode ser numa sociedade, pode ser num grupo de pessoas, pode ser dentro de uma religião. A gente vai fazendo pactos e votos dentro daquele sistema que a gente está. Então, eu acabei aos poucos fazendo a minha desconexão, fazendo as limpezas, e eu tive diversas situações depois disso, né? Eu tive muito medo de caminhar assim com as minhas próprias pernas, eu passei por algumas questões de não criação de dinheiro, enfim, várias situações desse tipo. E hoje, essa queridona veio com exatamente esse relato, que ela se sentia um pouco perdida, e a gente começou a fazer uma retrospectiva, né, dos últimos tempos, assim, dela, o que, que tinha acontecido. E a gente percebeu que aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu comigo. E aqui a gente não está num lugar de julgar essa egrégora ou esse grupo de pessoas, não é nada disso, não é essa a ideia, né? A ideia é a gente perceber, a gente ir trazendo o nosso olhar para as nossas questões, para entender em quais os lugares da nossa vida a gente está abrindo mão do nosso poder pessoal e a gente precisa, quais os lugares que a gente precisa restaurar essa nossa autonomia, de sermos autossuficientes em relação à gestão da nossa vida, né, das nossas escolhas, da cocriação material também, porque isso é muito importante. Então, a gente foi aqui, a gente está falando nesse sentido, não em julgamento, se aquela egrégora era negativa, positiva, não é isso. Então, a gente começou a perceber que ela tinha passado pela mesma coisa. E aí, claro, né? Aí quando vem o bloco inteiro. Até comentei com ela que seria sobre isso a live de hoje. Espero que ela esteja aqui assistindo. E, e aí eu comecei a me dar conta de quantas pessoas eu já atendi que vieram exatamente com essa mesma situação. Pessoas que às vezes passaram alguns anos dentro de algumas linhas religiosas, linhas místicas, esotéricas, e essas pessoas elas saem dessas linhas, saem, se desconectam desses grupos, mas permanecem conectadas, fazendo doação energética para aquele grupo e não sustentação, né, daquele grupo e não somente isso. Algumas pessoas adoecem, algumas pessoas têm questões na vida material quando essa energia está sendo expendida para outros lugares, né, está presa nesses grupos. E não só isso.
mas o quanto que o poder pessoal, a autonomia foi abalada muitas vezes dentro desses grupos. Não é porque os grupos são necessariamente ruins, é que a gente faz essas coisas ainda de entregar, né? Como se alguém soubesse mais que a gente mesmo da nossa própria vida. E eu confesso que às vezes seria muito mais fácil, né? Às vezes a gente está assim de cabelo em pé e a gente diz assim, nossa, como eu queria que chegasse alguém e me falasse o que eu tenho que fazer, porque Uhum. eu não sei para onde ir, eu não sei que escolha eu ter nesse momento, eu realmente não sei. Acredito que tu já tenha passado por isso, né, Ana? Acredito que o pessoal que esteja aqui nos assistindo, aí daqui a pouco tu te volta e diz assim, não, peraí, não, eu não vou fazer isso, eu não quero que alguém me diga, eu tenho as respostas. Só que isso tudo é uma construção. A gente vai construindo esse lugar de empoderamento, de gestão, de autogestão da nossa energia. E quem quiser ir compartilhando histórias, vai compartilhando aí com a gente. Porque isso é super. Eu tô acompanhando o chat aqui no YouTube, né, da turma aqui. Até agora ninguém trouxe nenhuma partilha, mas sintam-se todos à vontade para também comentar com a gente, contar para a gente das suas experiências. Eu tava te ouvindo aqui, né, e lembrando também, Chay, quantas vezes eu fiz esse movimento também, né, de, acho que, assim, eu não usaria a palavra de entregar a minha energia, mas eu usaria o termo assim, o quanto eu, sem perceber de forma inconsciente, me coloquei refém, né, de movimentos que eu participei. Por exemplo, é, lá no início não, né, mas já ali 2013 para frente, quando eu comecei no xamanismo, que eu fui conhecer o xamanismo, eu me entreguei de cabeça no grupo que eu conheci naquela época, né? E aí eu entrei numa vibe de fazer um curso atrás do outro, 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 muito empolgada, muito motivada. E aí eu percebo que assim, qual foi a razão que me levou a esse comportamento, né, onde eu me coloquei como refém no sentido de que só o que está aqui é bom. Só o que Uhum, está sendo falado aqui nesse lugar é o que me eleva, é o que me faz crescer, refém nesse sentido, né? De uhum, que eu só estava ouvindo aquilo que estava sendo dito, aquela realidade, e aí ali entrei num looping, né? De curso, 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 curso. E o que que eu tava percebendo agora enquanto tu estava falando, né? É, naquele momento, né, que eu estava vivendo essa experiência. Eu estava numa sede tão grande de conhecimento, porque eu não tinha até então encontrado respostas para as uhum, dúvidas, para as perguntas existenciais que eu tinha, né? Eu não tinha encontrado respostas em outros lugares onde eu tinha andado, onde eu tinha frequentado. E ali, naquele grupo, né, do xamanismo, eu comecei a achar respostas. E daí, quanto mais eu fazia um curso, uma atividade, mais respostas eu achava para aquilo que ressoava no meu campo, que eu estava buscando para o meu autoconhecimento. E aí eu entrei nesse looping, né, de curso, 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 e a bem da verdade eu não estava colocando em prática o uhum, que eu estava recebendo de informação. Eu estava naquela ânsia do saber, que também é um estágio da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, né? Que é o buscar, buscar. E aí a prática, né? uhum, Onde é que está o praticar as coisas que aprendia, né? E aí, agora que, assim, enquanto você estava falando, eu estava aqui refletindo, né? Que por um bom tempo eu me coloquei nesse lugar de busca, 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 quero saber mais, saber mais, saber mais. Não estava colocando muita coisa em prática, por uhum, consequência, eu não estava gerando o meu financeiro, uhum, né? E aí, qual é o resultado seguinte, né? uhum, Faltar dinheiro em algum momento. uhum, Faltar dinheiro em algum momento.
E aí, a hora que começou a diminuir a grana, lá naquela época, aí veio o choque, né? Não, peraí, você precisa fazer alguma coisa, minha filha. Você precisa tomar ação, minha filha. Você precisa trabalhar. Não dá só para ficar fazendo curso, 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 curso. Você precisa, né, fazer os seus movimentos. E aí foi só nesse momento do choque, quando veio a queda financeira, que eu acordei para o equilíbrio. Mas não era, a questão não estava no grupo que eu estava participando. Isso para mim é muito claro. É que ali eu achei respostas àquelas perguntas que eu vinha trazendo comigo já há algum tempo, só que eu perdi a noção, que foi o que você falou no início. Eu perdi o senso, né, do equilíbrio das coisas e só fui retomar esse equilíbrio, esse senso, quando eu percebi, no meu caso ali, a perda financeira. Mas tem pessoas que só começam a buscar o equilíbrio quando perdem, tem uma perda emocional. Por Uhum, exemplo, o marido não aguenta mais a esposa só falando da igreja, ou daquela seita, ou daquele lugar, ou daquele grupo. Ele não aguenta mais e ela só fala daquilo. Aí uhum, ele enche o saco, né? Claro que não é só isso, uma série de razões, e aí resolve terminar a relação. E aí aquela mulher fica desesperada, tipo, peraí, o que que aconteceu? Eu estava fazendo tudo para o nosso bem, na visão uhum. dela, né? Sim. Porque muitas das vezes a gente fica com estabelece essa viseira que só enxerga as Uhum, coisas numa única direção. E aí sim a gente perde a nossa energia, a autonomia da nossa energia, quando nós nos colocamos nesse lugar de cegueira, ainda que seja uhum. temporária, mas é uma cegueira. Então eu estava lembrando, né, desses aspectos, A porque viagem no tempo. sim, sim, sim. É como se a gente entrasse num processo de robotização. Porque quando acontece isso muito, da pessoa entrar, e isso aconteceu comigo também, por isso que eu venho trazendo também a partir da minha experiência, né, de entrar em grupos e de repente tu tá usando só aquela mesma linguagem, que Uhum, só aquele grupo entende, que se tu vai falar para as pessoas de fora, as pessoas não entendem, e aí o que que acontece? Tu começa a te afastar de pessoas que são pessoas próximas, às vezes parentes, familiares, pessoas assim, amigos mais íntimos, tu vai te afastando porque aquelas pessoas elas não entendem. E uhum, isso também, esse processo também faz parte do despertar e da autonomia energética, né? Porque existe um momento quando a gente está nessa busca, e essa busca é importante sempre a gente observar, porque a gente vai passar a vida inteira buscando, né, e se conhecendo. Só que essa busca, a gente precisa perceber o quanto que ela está sendo através do externo, o quanto que a gente está buscando lá fora, e como tu falou, né, não está colocando em prática aquelas lições que foram aprendidas lá fora. uhum, Quanto mais informação a gente tem no nosso campo, e a gente não usa isso, mais encrenca a gente encontra para a nossa vida. Quanto mais a gente recebe, a gente não pode segurar aquela informação, aquele aprendizado, aquele saber. A gente precisa transbordar isso para o mundo também. Então, isso também acontece, às vezes, quando entra nesse processo de buscar cursos, 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 tá, e o que, que eu estou fazendo, o que eu estou aprendendo? Com todas essas ferramentas que eu estou tendo acesso, o quanto eu estou levando isso para a minha vida e o quanto eu estou levando isso para outras pessoas, para uhum, auxiliar outras pessoas a também no processo individual delas. Porque quando a gente entra nisso, a gente não entra no equilíbrio entre o dar e o receber. E uhum, aí alguma área da vida vai ser afetada, né? Como tu falou, às vezes o relacionamento, às vezes a área profissional mesmo, né? Principalmente quando a pessoa vem para esse lado da espiritualidade, esse lado mais místico. É muito comum a pessoa querer logo largar tudo e fazer uma transição, porque realmente é muito fantástico a gente conseguir se encontrar. É como a gente olhar para as coisas e dizer assim, nossa, eu sempre soube disso, eu só não tinha as palavras para expressar. E provavelmente foi o que tu passou dentro do xamanismo, né? sim. E foi o que eu passei dentro dessa linha também, quando eu conheci. Até hoje acontece ainda, de encontrar certos ensinamentos
e dizer assim, nossa, eu sempre soube disso, eu só não sabia como expressar, eu não sabia Uhum, como definir em palavras aquilo ali. uhum, Existe só a grande diferença entre a gente conseguir entender o nosso lugar dentro desse sistema, dentro desses ecossistemas, porque todas as linhas, todas as egrégoras são pequenos ecossistemas, né, em funcionamento. A gente perceber exatamente o nosso lugar e entender que ninguém pode saber mais da gente do que a gente mesmo. Isso não quer dizer que a gente vá para um lugar, por exemplo, de soberba, eu não preciso de ninguém. Não, a gente muitas vezes precisa, como foi o caso hoje dessa queridona, ela também é dessa área, né, terapêutica da parte energética. Só que quando se trata das nossas questões pessoais, existem pontos cegos, porque são as nossas questões. Existem emoções, existem sentimentos, existem crenças, padrões mentais de funcionamento que fica mais complexo do que, por exemplo, chegar a outra pessoa e tu olhar para o campo dela. Muitas vezes eu já corri para a Ana já correu para mim. Olha, deu problema aqui, a coisa está meio enredada. E a gente se ajuda muito nisso, né? E também tem outras pessoas que fazem essas trocas, né? Porque elas são sempre muito importantes. Então é importante a gente ter pessoas na nossa vida que nos auxiliem também nesses processos de cegueira, seja ela da forma que for, né? Porque esses pontos realmente existem para todas as pessoas. essa, essa, essa cegueira, né, que a gente estava falando, é quando a gente pensa em autonomia energética. O que que é autonomia, né? Autonomia é independência, eu entendo dessa forma, né? O significado da palavra autonomia, para mim, ela indica independência. Então, Uhum, é, se a gente substituir autonomia por independência energética e trazer convidar, né, a turma que está com a gente assistindo aqui, o que que seria essa independência energética, né, para vocês que estão aqui com a gente? Para mim, hoje, na consciência que eu tenho hoje, essa autonomia energética, ela está ligada à minha percepção da minha energia. Não só da onde eu estou colocando a minha energia, mas do que a minha energia representa hoje como resultado de tudo que eu sei, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu faço, de tudo uhum, que eu manipulo, de tudo que eu movimento, uhum, porque eu posso ter uma independência energética de um grupo, de uma ferramenta, de pessoas e estar usando essa energia sem responsabilidade, a minha uhum, energia. Eu posso uhum, estar independente de qualquer entidade, grupo, eu estou aqui na consciência de que eu tenho a minha energia, que é o somatório de tudo que eu aprendi, ok? uhum, E utilizar essa energia de modo equivocado. uhum, Essa é uma vertente. uhum, Que é usar de modo equivocado? Mal intencionado, sim, não é? Ao mesmo tempo que eu posso estar conectada a um grupo, né, a uma ferramenta em específico, e estar consciente que a minha energia não depende só daquela ferramenta ou daquele grupo, uhum, mas aquele grupo me ajuda a me manter direcionando a minha ação energética para um lugar positivo, uhum, né? É uma outra vertente da mesma questão que a gente está falando. sim, Um terceiro aspecto é o que você começou falando. É onde eu entrego o meu poder energético, essa independência energética, a uma única verdade. Então, a uhum, única verdade é aquele grupo da ferramenta X onde eu fiz a formação tal, né? uhum, E aí, tudo que eu penso, falo, digo, faço
Ainda que eu esteja vendo outras coisas em minha volta, eu me guio de uma forma ceguinha só por Uhum, aquilo que eu tomo como informação naquele grupo. Então, o que que é importante a gente prestar atenção, assim, eu acho, aqui nesse tema que tu tá trazendo, que tu trouxe e que eu senti, assim, extremamente pertinente, né, para o momento atual. Porque tem muita gente doidinha por aí, né? Inclusive muitos terapeutas, falando coisas muito meio sem sentido, assim, né? Muito céticos em uhum, relação a determinados pontos de vista. Então, nós que estamos aqui num lugar em que a gente está aprendendo a estar mais consciente, aprendendo a pensar por si próprio, né? uhum, Refletir por si próprio, tomar conclusões por si próprio e não abraçar uma verdade que alguém me disse e que eu tomo uhum, aquilo para mim também. Não, qual é a minha verdade? Então, qual é? Aqui a pergunta que eu trago para a turma, né? Qual é a sua verdade energética nesse momento, uhum, né? Qual é a sua verdade energética? A sua verdade no que você acredita de energia, sobre energia, está conectado a um grupo? Bacana. Está uhum, dependente de um grupo? Opa, começa a prestar atenção, né? A tua, o teu raciocínio, né, de quem está aqui com a gente, o teu raciocínio sobre o que é energia e como manipular essa energia. Você tem clareza da sua intenção quando você uhum, usa energia? Ah, ok. Não, eu não tenho muita clareza, às vezes eu faço besteira. Então, opa, presta atenção. Busca apoio se você não está sabendo como se guiar sozinho, né? Busca conversar com alguém, trocar uma ideia com alguém quando você não está se sentindo seguro no que você está manipulando. Então, são vários os olhares, na verdade, são uhum, várias as possibilidades. O que eu percebo que nós estamos trazendo aqui é um convite para reflexão dentre essas uhum, várias possibilidades. Onde é que tu está uhum. botando a tua energia? Quais verdades você externas, né, do ambiente externo você está tomando como sua? Acho que é muito por esse caminho, né, Chay? E se perceber, sempre ir se percebendo, porque o nosso corpo é o nosso oráculo, eu sempre falo isso, porque realmente é. Às vezes, a tua mente, ela está querendo ir por uma determinada linha de raciocínio. Digamos que tu estejas dentro de um grupo aonde só aquela verdade existe. Tu estejas nesse momento, né? De que só aquela verdade existe. Tudo que vem te fazendo refletir a respeito daquilo, de certa forma colocando em dúvida, tu te torna reativo. Percebe as reações. Estar reativo a algo. Por que tu está sendo reativo àquilo? Só porque é uma verdade diferente? Ou, de repente, porque tá com esse cabresto, né? Aquele cabresto dos cavalos mesmo, né? Tu tá ali acreditando naquilo. Como aquela imagem que circula muito na internet de um cavalo amarrado numa cadeira de plástico. Já viu? Não, esse do cavalo Tem não. Já uma vi muito do na elefante, internet né? Mas do cavalo não. de um cavalo, assim, amarrado numa cadeira de plástico, dessas de praia, de piscina, assim, sabe? Uhum, Então, aquele cavalo não é o externo que estava prendendo ele, era a crença dele de que ele estava preso. E uhum, muitas vezes isso acontece com a gente. Não é que a gente esteja preso a algo, mas a gente acredita estar. A gente acredita que se a gente não estiver em determinado grupo, não estiver em determinada linha, a gente não vai conseguir sozinho. uhum, Como tu trouxe, né? É legal ter o apoio de um grupo que esteja alinhado com aquilo que tu acredita. Mas mesmo tu tendo esse apoio, não quer dizer que tu não vai questionar esse grupo. uhum, claro. Isso é uma coisa que eu acho muito fantástica dos ensinamentos dos dragões. E só um parênteses. Não só que você não vá, não quer dizer que você não vá questionar, como também que você tem que aceitar tudo, né? Realmente. Tem coisas assim dos grupos que eu participo hoje, nesse momento que eu acompanho, né?
de pessoas que são, para mim, assim, são pessoas que eu admiro muito mesmo, de verdade, mas que não necessariamente eu concordo com tudo o que a pessoa faz ou diz. Mas isso não a torna ruim para mim. Eu Uhum. entendo claramente que ela tá na humanidade dela, né? Ela tá no papel, né, de humano vivendo a experiência na Terra, assim como eu. Então, da mesma forma, eu não me acho a dona da verdade. Acho que podem ter outras verdades sobre o mesmo assunto, mas a minha é a minha. É a tua visão, né? Com base nas experiências que tu teve ao longo da tua vida, a bagagem que tu traz, não só dos teus ancestrais, da tua história, né? De outras também, de outras existências, tudo isso compõe os filtros que a gente enxerga a realidade. É Uhum, isso que vai formando as nossas crenças a respeito das coisas. sim. Não quer dizer que esses filtros não estejam totalmente corretos, né? Eles só são com base na realidade que a gente viveu. Uhum. Naquelas Então, referências que a gente teve. naquelas referências. E essas referências, elas podem ser alteradas É a isso que eu ia qualquer falar. momento. Elas mudam. Então, conforme a gente vai avançando, a gente vai principalmente se conhecendo e estando nesse lugar, nessa autonomia, nessa liberdade de ser quem a gente é, muita coisa vai se tornando. Isso aqui não faz mais sentido. E realmente alguns grupos vão deixando de fazer sentido. Sim. Alguns ensinamentos, às vezes a pessoa tem uma formação religiosa muito rígida desde sempre, né? Desde a infância, cresce dentro de determinada linha religiosa e tem bastante dificuldade para entender, para ter aquela coerência interna com o externo, né? Olha, me disseram que as coisas funcionam dessa maneira, mas não faz sentido para mim. Mas se falaram, se está em determinado livro, então isso deve ser verdade. E aí a pessoa às vezes não consegue se abrir para conhecer algo novo. Já outras pessoas chutam o balde e isso aqui não faz sentido para mim, eu vou buscar a minha verdade. Então, tem muitas coisas que a gente traz como sendo verdadeiras, principalmente a respeito da espiritualidade. E isso é algo que eu trabalho muito com as pessoas, porque a mediunidade é algo que todos nós trazemos em algum nível. E as pessoas às vezes chegam para mim em total desequilíbrio energético e dizem assim. E eu estou percebendo que tem relação com a mediunidade da pessoa, né? Com essas habilidades. Eu gosto de tratar como habilidades Uhum, que estão em desequilíbrio, porque a pessoa está em desequilíbrio. E a pessoa me diz, eu nunca busquei, eu não gosto de falar sobre isso, porque uma vez eu fui procurar em determinado lugar, falaram que eu tinha que me desenvolver. Se eu não me desenvolvesse, a minha vida nunca ia andar. Me falaram que eu precisava ir para determinar. Então, assim, sempre tem alguém para dizer o que precisa fazer. Só que as coisas não são assim. Seres de luz, eles não precisam estar dentro de um local físico para atuarem. Eles se conectam com o nosso coração, com a nossa intenção. Então, depende muito do que a gente está se conectando a partir dessa intenção, sabe? Para saber uhum, se a gente vai estar realmente se conectando com seres de luz ou se a gente vai estar achando que a gente está se conectando com seres de luz, mas a nossa intenção não é tão pura e, na verdade, é só um holograma. Para quem tem, né, habilidade de clarividência e tudo mais. Não, mas eu enxerguei ali na minha frente. Mas não é aquele guia. Aquilo ali é só um holograma. Então, quando acontece isso, o que eu falo para a pessoa ela precisa buscar o ponto de equilíbrio dela. E aí as coisas vão começar de uma maneira natural a acontecer. Mas eu não quero passar a minha vida trabalhando dentro de um lugar. Não necessariamente tu precisa passar trabalhando dentro de um lugar. Existem diversas formas de tu usar as tuas habilidades no dia a dia, por exemplo. uhum. Sim, sim, Então, isso também é para mim um aspecto, sabe, Ana, dessa autonomia, dessa sim. autogestão, sabe?
Porque todos nós temos alguns mais, é que nem um músculo, né? Quanto mais tu trabalha aquele músculo, mais ele vai se desenvolvendo. Então, se é algo que tu nunca trabalhou, claro, tem pessoas que já nascem com uma musculatura um pouco mais desenvolvida. Tem pessoas que precisam estar ali, ó, todo dia, todo dia, todo dia. Ai, ai, né? Tipo eu. Então, essas habilidades, elas precisam sim ser trabalhadas, mas não necessariamente tu ficar refém de alguma linha. Tu pode saber, pode passar pelas linhas para buscar aquilo que tu precisa ali, mas tu não precisa estar refém daquilo a tua vida inteira, porque senão a tua vida não vai para frente. Isso não Uhum, existe, né? Quem decide para onde que vai a nossa vida, se é para frente, se é para lado, se é para trás, se é para cima ou para baixo, somos nós mesmos. sim. Ainda que às vezes a gente faça escolhas equivocadas, mas a escolha é nossa. A escolha é nossa. Você Aí ia depois a gente olha comentar? com a consciência que eu tinha na época, quando a gente foi para esse lugar, desculpa, né? Pá, fiz uma cacaca aqui. Bom, mas com a consciência que eu tinha na época, foi o melhor que eu poderia escolher. E aquela escolha lá, que hoje eu julgo que se tivesse sido melhor, não teria me trazido aonde eu estou hoje, ao grau de consciência que eu estou hoje em relação a determinado aspecto. Exatamente, exatamente. E tu ia falar antes ali sobre a percepção dos dragões, né? Sobre esse contexto todo, e eu acabei cortando, trazendo, né, a minha fala. Então, nos conte, né? O que os dragões trouxeram aí para você de visão sobre esse tema? Em relação eu vou trazer assim como um conhecimento geral, tá? A respeito dos dragões. Eu acho que eu já contei aqui essa história, mas para quem é novo, eu vou contar de novo. Como que eu conheci os dragões? Eu participava de um grupo, né, onde nós nos conhecemos, inclusive, e esse grupo, sempre no final, ela trazia a energia de um dragão para nossa semana, que a gente se encontrava toda semana. Primeira Uhum. vez que eu ouvi falar de dragão, eu parecia uma criança escondida embaixo da mesa, ou atrás de uma cortina, assim, sabe? Ficava só espiando. Porque, de certa forma, aquilo me despertou interesse, mas eu estava morrendo de medo de Uhum. conhecer aquilo. Então, aos poucos, eu fui tendo intimidade com os dragões, até que eu comecei a ser assediada por dragões. Ah, Só e aí, quando começou a ser assediada, começou a pegar gosto pelos bichinhos, né? exatamente o que que aconteceu? O que que é esse assédio dos dragões? Começou a aparecer dragão, gente, por tudo que é lado. E eu dizia assim, mas eu não tenho conexão com o dragão. Não tenho. Aí daqui a pouco, pluf, apareceu um dragão numa nuvem. Aí eu tava andando na rua uma camiseta de dragão. Aí tudo era dragão. Eu só via dragão. Um dia eu disse, mas eu não tenho nada a ver com dragão. Aí eu olho para baixo assim, eu tenho um dragão tatuado no meu pé desde os meus 15 anos, eu acho. Meu pé esquerdo é todo tatuado, tem um dragão desse tamanho no pé. Aí eu, por que eu tatuei mesmo esse dragão? Aí outro dia, o meu horóscopo lá, o chinês, mas eu sou dragão. Tudo era conectado com dragão. E Você aí só, eu foi quando eu você disse só não assim, sabia, né? Você só não sabia, mas já estava tudo conectado. na verdade eu sabia, eu só não estava consciente. E o Certo. que que eu entendo hoje, o que que era aquele medo que eu sentia? Eu não tinha medo de dragão. Até que um dragão chegou para mim e falou assim: Tu não tem medo da gente? Tem medo de saber quem tu é, tu tem medo de ti. Eu, Ui! plá, oi, uma patada, né? Gente que tu tá com medo. Tu tá com medo de saber quem tu é, cai na real. Então, aí eu me dei conta, eu disse, nossa, exatamente isso, porque os dragões, eles trazem muito isso pra gente, da nossa autonomia. É não acreditar em nada, sabe? Nem em dragão, em nada. É a gente ir testando, a gente ir colocando as coisas em prática e a gente ir se abrindo. Então, é muito fantástico esse trabalho com dragões, porque eu já trabalhei com muitas linhas, tá? Todas maravilhosas, todas eu tive o aprendizado. Quando eu comecei, só que eu sempre me sentia assim, abaixo, como se tivesse sempre eles acima de mim. Quando eu comecei a trabalhar com dragão, pela primeira vez, eu me senti lado a lado.
Uhum. Então, hoje, eu sinto que o trabalho que a gente realiza, ele acontece lado a lado. Cada um com o seu, né, com a sua dimensão, cada um com o seu trabalho, mas ele acontece lado a lado, sabe? De igual para igual. Então, eles sempre trazem muito isso. Não acredita. Te dizem que é verdade. Não acredita. Testa. Coloca em prática. E é bem isso, sabe? Inclusive as mestras Dragons, elas trazem isso. As canalizadoras do sistema, testa, testa, vai testando, vai percebendo. Porque a gente, isso também é muito empoderador. A Uhum. gente se sentir nesse lugar assim, nossa, eu realmente, porque a gente sempre sabe. A gente só fica naquela, tá, mas será que eu tô certa em relação? Sim, é Busca isso mesmo. validação, né? Muitas das vezes Buscando a buscando validação. validação. Então, quando eu comecei com os dragões, eu passei por um processo realmente assim de desconstrução dessa criança. E tem os dragões adultos, né? Que o dragão ele tem muita força e é tudo muito rápido, muito dinâmico trabalhando com dragões. Da alma, sabe? Aquela zona escura. Eu tive um período bem complexo, onde eu precisei realmente ir lá pouco a pouco. Então, na verdade, era Foi bem mais ou isso. menos quando a gente se conheceu, amiga. Tem Foi, noção? foi fisicamente, exatamente nesse momento. Então, ali eu percebi que realmente eu estava muito apegada em algumas coisas que não eram a minha verdade. Sim. E se eu não tivesse agarrada naquilo ali, quem seria eu? Então, é por isso que eu sou tão encantada de trabalho e por essas egrégoras dragônicas, porque eles nos trazem muito esse empoderamento. E não é num lugar de colocar eles num pedestal. De ser quem a gente é, do jeitinho que a gente é, e que eles estão ali nos apoiando e caminhando junto com a gente. É Uhum. muito Porque eu acho que para quem acompanha aqui já, né, as nossas lives, ou quem me conhece em separado, ou conhece você em separado, sabe que nós temos egrégoras diferentes de dragões, assim. né? São equipes diferentes de dragões, mas o comportamento dessas consciências que nós chamamos de dragões e que se apresentam como dragões, a consciência deles, a essência deles é a mesma no sentido de nos mostrar e mostrar a mim também esse lugar de equidade. Nós somos iguais, nós não somos diferentes. Só temos funções diferentes, atuações diferentes, trabalhos diferentes, né? Mas enquanto criações divinas, a gente está lado a lado, andando de mãos dadas, trabalhando juntos, asa a asa. E sabe que quando a gente leva, Ana, esse aprendizado para a vida, esse aprendizado que eles nos trazem, essa filosofia dragônica, olha só, a gente está criando outras definições, mas essa filosofia, assim, sabe, essa coisa de a gente está caminhando lado a lado, a nossa vida passa a funcionar de uma maneira diferente, porque eu não me sinto menor nem maior que alguém. Uhum, Eu sou única e aquela pessoa é única. Ela está dentro do espaço dela, vivendo as experiências que ela precisa viver, para o que ela veio fazer aqui. E eu estou dentro da minha. Então uhum, a gente começa a entender também a nossa família, a gente começa a entender várias situações que talvez antes a gente se colocava lá no fundo do poço, situações que a gente se colocava de julgar alguma coisa, e a gente começa a entender que todos estamos caminhando lado a lado, apenas com habilidades e funções na vida diferentes, uhum. né? É a história lá
da pecinha do quebra-cabeça. E cada um de nós é essa peça. E não existe outra peça que vai ocupar o nosso lugar. Exatamente. E o quebra-cabeça não vai fechar se a gente não tiver ali. Então a gente precisa estar nesse lugar, de estar gerindo a nossa vida, a nossa energia, sabendo que a gente pode sim ser apoiado por um grupo, por um terapeuta, por alguém que possa nos dar um suporte naqueles momentos que a gente precisa, porque a gente precisa sim. Não é porque eu tenho um vasto conhecimento em determinada área, mas quando se trata da tua vida, existem pontos cegos. E Uhum. esses pontos, quem está de fora consegue enxergar muito melhor do que a gente, ou pelo menos nos auxiliar para que a gente enxergue, né? Porque eu acho que o caminho é esse, é auxiliar aquela pessoa a enxergar, não é falar, não é trazer, né? É a melhor forma da gente se tornar consciente de algo, é a gente mesmo enxergando aqui. É isso. E temos cartinha dos dragões hoje? Hoje nós temos um trabalho aqui, na verdade, com uma família dragônica, que chegou também assim, ó, aterrissando aos 45. Eu tô Ai, ai. desconfiada que eu gosto de adrenalina, tá? Porque as coisas. Deve ser por isso, amiga. Deve ser por isso. E aí você me coloca na adrenalina também, amiga. Ai, ai. Então, assim, quem vem hoje trabalhar conosco é a família Brown. Brown, ela é uma grande dragona marrom, ela é muito ligada com a terra. Então, a gente tem Brown, a gente tem Baby Brown e Brown Star. E a gente vai trabalhar agora com essa família toda. Então, vou pedir para quem está aí, vou pedir para ti também, te colocar de uma maneira confortável. Quem quiser receber, né? Se Uhum. coloca aí de uma maneira confortável. Quem não se sentir confortável em receber, tá tudo certo. A gente vai fazendo uma respiração bem profunda, puxando o ar pelo nariz e soltando também pelo nariz. Mais uma vez. A gente vai percebendo um raio de luz saindo a partir dos nossos corações, indo em direção aos nossos pés. A gente vai conectando através de raízes energéticas com a terra. Conecta essas raízes o mais profundo que conseguir. Comandando que um novo raio seja emitido a partir dos nossos corações, indo em direção ao topo da nossa cabeça, saindo pelo coronário, conectando a nossa família de alma, aos nossos mentores, nossos guias, nossos amigos, e elevando essa conexão até o ponto mais alto, até a fonte original da vibração. Nesse momento, em perfeito alinhamento entre céu e terra, a gente vai dando permissão para que Brown venha trabalhar no nosso campo, ajudando a aterrar a nossa energia, nos auxiliando nos processos de foco, determinação, para que a gente consiga organizar o nosso tempo e completar os nossos projetos terrenos, ajudando a limpar a procrastinação, resistência, que nos separam dos nossos sonhos.
ela vem nos auxiliando a ocupar os nossos corpos, para que a gente possa construir os nossos sonhos, para que a gente possa materializar, para que a gente não viva os sonhos de outras pessoas, que a gente possa viver os nossos sonhos. E vai chegando o Baby Brown. A afirmação de Baby Brown é: eu estou aqui. Ele vem nos ajudando a habitar o nosso próprio corpo. A gente está cada vez mais presente e mais conectado com a Terra. Vem trazendo os downloads para nos auxiliar na absorção de informações, de alimentação, assimilação de nutrientes e assimilação em todos os níveis. Assimilação das nossas verdades. E a gente vai abrindo espaço para Brown Star, uma energia estelar. Chega nos alinhando para que a gente possa exercer a nossa essência cada vez mais aqui na Terra. De modo que o nosso comportamento reflita aquilo que verdadeiramente a gente acredita. Vem nos auxiliando a aumentar a nossa capacidade de manifestação. Nos ajudando a ser mais proativos, tolerantes com as nossas próprias limitações, evitando assim doenças psíquicas como depressão, ansiedade, entre outras coisas. E evitando também a criação de vidas paralelas para que a gente possa fugir da nossa própria realidade. Vem nos auxiliando a quebrar ciclos de erros repetitivos. Nesse momento, lições de vida estão profundamente enraizadas no ser. E a gente vai agradecendo, então, a família Brown pela presença. A gente vai agradecendo toda a equipe Dragonlight, toda a egrégora dragônica que acompanha a Ana, todos os seres, todas as comitivas de luz pessoal de cada um de vocês que está aqui, que nos auxiliou no ancoramento desse trabalho. Cada um vai fazendo uma respiração profunda, vai percebendo como está o corpo de vocês, faz um alongamento, alonga os braços, movimenta as costas, o pescoço, as pernas. Pode abrir os seus olhos. E muito sucesso para todos nós. Seja aquilo que for definição de sucesso para cada um. Estou aberta para receber, estou aberta para receber. Alegria! Meu amor, fica tudo tão complexo. Alegria é combustível para a manifestação de tudo aquilo que a gente deseja. Então, minha amiga, era isso que nós tínhamos hoje para entregar aqui. Espero que seja uma grande contribuição a todos que estiveram aqui conosco hoje, quem vai estar aqui no futuro também. É isso. É isso. Nossa, e chegou para mim, pelo menos, eu não sei para quem está aqui ouvindo a gente, mas essa energia de hoje chegou assim, exatamente num dia em que eu estou fazendo exatamente, dando o primeiro passo para movimentos bem terranos, mas bem especiais que estão vindo por aí
Essa energia chegou para dizer assim: só vai, minha filha, vai que você está no caminho. É isso mesmo, só vai. Só vai e vai com adrenalina. Tipo isso, tipo isso. Ah, fantástico, fantástico. E cada um de nós, então, a gente receba essa força, né, dessa família para que a gente consiga realmente manifestar os nossos sonhos aqui. E para que a gente seja cada vez mais quem a gente é, que a gente habite esse corpício, que esse corpício é uma máquina fantástica que a gente recebeu de presente para experienciar as coisas aqui. Então, cuidem desse corpo, cuidem da alimentação, movimentem esse corpício, que ele ama ser movimentado. E é isso. É isso, é isso. A todos os amados que estiveram aqui conosco, né, nessa nossa live de hoje, tá todo mundo quietinho. Ah, não, não tá não. Ó, eu tô falando que tá quietinho, mas o chat tá aqui. Adoro Cartas dos Dragões, diz a Laura, e agradece pela linda live. Então, obrigada, Laura, por estar aqui conosco, junto com todos os outros que também estão assistindo aqui. A live vai ficar salva, então, para você que chegou agora no finalzinho, aproveita, assiste depois de novo, né? Desfruta de toda essa partilha que nós trouxemos aqui, onde a gente sempre busca trazer consciência, né, Chay? Nós não somos donas da verdade também, né? Você tem a sua opinião sobre as coisas, eu tenho a minha, a gente se respeita muito nesse sentido. Em muitas coisas, as nossas opiniões estão em comunhão, né? Então, a nossa intenção aqui é trazer para vocês um olhar um pouco mais expandido sobre os temas que nós partilhamos. E naturalmente também trazer essa energia dragônica que nos envolve, que nos aproximou, que nos mantém próximas, né? Com adrenalina ou sem adrenalina, nos mantém muito próximas. Então, muito, muito grata a todos vocês que estiveram conosco aqui acompanhando essa prosa de hoje, esse papo de hoje. Mês que vem tem mais Chayane Tesman aqui com a gente, então, se você gosta do trabalho dela, da energia dela, tem o perfil dela, né, no Instagram, no YouTube, aqui nas nossas lives tem o perfil da Chay, você pode buscar por ela para os atendimentos que ela oferece. Também tem os meus perfis aqui para você que tem interesse, intenção. Então, nossa profunda gratidão, né, a todo esse movimento de vocês aqui conosco. Chay, minha amiga, muito grata mais uma vez por essa nossa união, né, tão gostosa, tão amorosa. E até mês que vem, né? Até mês que vem. Muito obrigada. Então, uma boa noite a todos. Boa noite, minha querida. Um beijo. Até a próxima. Beijo, até. Tchau, tchau, gente. Tchau, Chay.